Imagina só a cena. O grande rei Davi, aquele guerreiro lendário das antigas, chegando no fim da vida. Ele está passando por uma daquelas transições de poder gigantescas. O foco dele sai totalmente do campo de batalha e vai direto para o legado que ele vai deixar. E nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender como ele deixou de ser só um guerreiro para se tornar um verdadeiro mestre arquiteto, desenhando o projeto que moldaria toda uma nação. Mas isso já levanta uma pergunta logo de cara. Pensa bem, o que um líder faz quando o maior sonho da vida dele é simplesmente negado? A grande ambição do rei Davi era construir um templo incrível, permanente para Deus lá em Jerusalém. Só que, segundo os relatos em 1 Crônicas, capítulo 22, a resposta que ele ouviu lá de cima foi um gigantesco não. E por quê? Porque ele tinha um histórico pesado de guerras. As mãos dele eram mãos de um soldado que tinha derramado muito sangue, e o templo precisava ser um lugar focado na paz. Deve ter sido um balde de água fria absurdo, né? A glória de cortar a faixa de inauguração não ia ser dele. E é exatamente aí, na forma como ele reage, que a gente vê uma verdadeira aula de liderança. Em vez de ficar ressentido, chateado ou abandonar tudo, ele faz um pivô magistral, uma mudança de rota perfeita. Ele entende que não vai ser o construtor que leva a glória. Então ele decide ser o preparador fundamental. Se ele não pode levantar as paredes, ele vai garantir que quem vier depois tenha absolutamente tudo mastigado para o sucesso. Ele passa os últimos anos de vida numa missão frenética, juntando materiais e organizando as pessoas com uma precisão cirúrgica. E para ter uma ideia do tamanho desse preparo, é só olhar para os números. As fontes falam em 100 mil talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, sem falar no bronze, ferro e madeira de cedro, que eram literalmente imensuráveis. É uma quantidade tão bizarra, equivalente a milhares e milhares de toneladas, que se a gente trouxesse isso para os dias de hoje, provavelmente quebraria a economia. Quer seja um número exato ou um exagero intencional da época, para mostrar que era uma riqueza fora do comum, a mensagem bate forte. Davi deu a vida por um projeto que ele nunca ia ver pronto. Bom, mas juntar material é só a primeira parte. Agora a gente precisa falar sobre como ele preparou o sucessor. Afinal, tijolo, madeira e ouro não significam absolutamente nada se você não tiver a pessoa certa para liderar a obra, concorda? E o escolhido para essa missão foi Salomão. O próprio pai descreve o garoto como jovem e inexperiente, mas ele tinha algo essencial. O nome Salomão vem da palavra hebraica shalom, que significa paz. Enquanto Davi foi o homem da guerra que garantiu as fronteiras, Salomão seria o homem da paz. Ele traria a tranquilidade necessária para erguer esse santuário. E Davi passa o bastão com muita clareza, mandando ele ser forte, corajoso e buscar muita prudência para liderar. E isso nos leva a um outro desafio enorme daquela época, o grande censo e a organização dos levitas. Porque pensa comigo, uma mega estrutura dessas precisa de uma equipe de operações do mesmo nível. Davi mandou contar todos os levitas em idade de servir e chegou num número impressionante de 38 mil homens. Tenta imaginar a dor de cabeça logística para gerenciar esse tanto de gente trabalhando sem transformar o templo num caos absoluto. Ele estava montando, na prática, o maior departamento de recursos humanos do mundo antigo. E olha que sacada genial. Ele não só colocou 38 mil pessoas num pátio, ele fatiou essa galera em funções super específicas. 24 mil viraram supervisores da obra, tipo o motor de toda a operação. Outros 6 mil viraram oficiais e juízes para cuidar da justiça. 4 mil foram escalados como porteiros, trabalhando em turnos para manter tudo seguro e organizado. E, um detalhe sensacional, 4 mil músicos exclusivos para o louvor, e eles ainda tocavam instrumentos que o próprio Davi, que também era músico e inventor, ajudou a criar. Aí tem um detalhe fascinante que muda tudo aqui. Historicamente, os levitas só começavam a trabalhar aos 30 anos de idade. Sabe por quê? Porque eles precisavam carregar o tabernáculo e utensílios pesadíssimos no lombo pelo deserto. Mas Davi muda essa regra e baixa a idade de corte para 20 anos. O motivo é muito lógico: o Senhor tinha dado paz a Israel. O templo agora seria fixo em Jerusalém. Ninguém precisava carregar peso pelo deserto mais. Então, os mais novos já podiam entrar na equipe mais cedo para assumir as novas tarefas dessa estrutura permanente. E o que eles faziam no dia a dia, hein? Iam muito além daquelas cerimônias bonitas. Eles purificavam os objetos, preparavam a farinha, assavam os pães. E presta atenção nisso, eles eram os responsáveis por gerenciar os pesos e medidas do mercado. Fiscalizar a balança para garantir que ninguém estava passando a perna no comércio era considerado um trabalho tão sagrado quanto cantar louvores de manhã e de tarde. Tudo era um serviço prestado a Deus.
Além desse grupo todo, ele ainda precisava organizar a alta cúpula, os sacerdotes, descendentes diretos de Arão. E ele fez isso de um jeito totalmente sistemático. Primeiro, mapeou as famílias de Eleazar e Itamar. Como tinha mais líderes de um lado do que do outro, ele usou um método super justo. Tirou a sorte. Literalmente. Isso cortava qualquer fofoca de favoritismo ou briga política pela raiz. E no fim, eles foram divididos em 24 grupos de rotação, uma escala perfeita para garantir que o trabalho no Santo dos Santos não parasse nunca. Tá certo, mas como a gente traz esse projeto antigo para a nossa realidade de hoje? Vamos tirar algumas lições práticas de liderança de tudo isso. A comentarista Rosana Barros mata a charada quando lembra que Deus não é de confusão e sim de paz. Ela mostra que Davi sabia muito bem que a ordem é o feijão com arroz para qualquer coisa dar certo, principalmente na área espiritual. Não foi uma planilha de Excel feita de qualquer jeito, foi um sistema montado para que a paz pudesse crescer. A dedicação e a organização refletem o próprio caráter de Deus. Em compensação, quando a gente olha para os dias de hoje, tem um dado que chega a dar um frio na barriga. O pastor Heber Toth Army traz uma estatística chocante: 50,68%. Quase 51% dos pastores e líderes religiosos atuais, de acordo com as pesquisas, nunca leram a Bíblia inteira. É um contraste violento, não é? De um lado, aquela preparação absurda e meticulosa do Davi, do outro, uma falta de preparo gigantesca nos dias de hoje. O recado que fica é que a liderança exige um preparo rigoroso. A analogia do pastor Heber é um soco no estômago. Alguém em sã consciência entregaria a própria vida na mão de um cirurgião que nunca foi numa aula de anatomia? Claro que não! Seguir alguém despreparado é um risco enorme. O legado de Davi grita pra gente que ser organizado e preparado não é um bônus, é um pré-requisito fundamental para quem quer assumir responsabilidades grandes. E olha, isso vale do topo da hierarquia até a base, viu? Naquele ecossistema gigantesco do templo antigo, tinha lugar para o líder, para o músico, mas também para o porteiro e para a equipe de limpeza. E a regra era clara para todo mundo. Seja ministrando no templo ou passando uma vassoura, dê o seu melhor, sem ficar reclamando. Toda e qualquer função que é feita com coração e propósito vira um trabalho sagrado. O que nos leva a amarrar tudo com uma baita reflexão. Davi colocou o próprio suor, riqueza e os últimos dias da sua vida numa obra que ele sabia, com absoluta certeza, que nunca veria terminada. A grande sacada aqui é que a verdadeira grandeza nem sempre está em cortar a faixa na inauguração, mas em construir aquela fundação silenciosa que ninguém vê, mas que sustenta o prédio todo para os outros. Fica a pergunta para a gente pensar. Para qual papel a gente está se preparando hoje, colocando todo o coração, mesmo sabendo que talvez o resultado final fique apenas como herança para quem vem depois. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação de hoje e continuem sempre curiosos e com vontade de aprender.